chegamos ao capítulo final da história de José. E ao final do livro de Gênesis, é o encerramento de uma jornada que começou com Abraão, passou por Isaac, Jacó e agora se encerra com um dos personagens mais marcantes da Bíblia. José, depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficam com medo. Mesmo anos depois da reconciliação, o coração deles ainda carrega culpa. Eles pensam: e se José estiver esperando o nosso pai morrer para finalmente se vingar? A dor que eles causaram foi tão profunda que eles não conseguiam acreditar no perdão que haviam recebido. Então eles enviam uma mensagem a José dizendo que Jacó, antes de morrer, pediu que ele perdoasse seus irmãos. Quando José ouve aquela mensagem, o texto diz que ele chorou, não de raiva, mas de tristeza, porque ele percebeu que, mesmo depois de tudo o que Deus havia feito, seus irmãos ainda não entendiam a transformação que acontecera no coração dele. Então José diz uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia, menos uma frase que resume Gênesis inteiro: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa declaração não é apenas teologia, é cura, é maturidade, é entrega, é fé. É a revelação de alguém que entendeu que o propósito de Deus é maior que qualquer dor humana. José assegura seus irmãos, promete cuidar deles e de seus filhos, e os conforta com palavras de bondade. Aquele jovem que um dia foi jogado dentro de um poço, agora está preenchido por misericórdia e graça, porque quem anda com Deus nunca termina amargo. O tempo passa, a família cresce, Israel prospera no Egito, e José vive seus dias com fidelidade, honra e sabedoria. Ele se torna um legado vivo da presença de Deus em meio às adversidades. Mas agora, o fim chega para José também. E o homem que foi vendido como escravo, que foi lançado numa prisão, que governou uma nação e que salvou povos inteiros, faz seu pedido final. E esse pedido é mais profético do que qualquer discurso feito ao longo de sua vida. Antes de morrer, José chama seus irmãos e declara algo que atravessou gerações: eu vou morrer, mas Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele não diz talvez, ele não diz quem sabe, ele diz: certamente Deus visitará vocês, porque José sabia que, mesmo depois da morte dele, Deus continuaria vivo e ativo na história do seu povo. E então, José faz um pedido profético: quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos daqui. Por quê? Porque José sabia que o Egito não era o destino final. Sabia que a promessa não era apenas sobre estabilidade, mas sobre identidade. Não era sobre conforto, mas sobre aliança. O Egito podia ser provisão, mas não era a promessa. José morre crendo numa promessa que ele não veria com os próprios olhos, mas que veria no tempo certo através das futuras gerações. Isso revela algo poderoso. A fé verdadeira não termina na sua vida. Ela continua pela vida de quem você marcou. José termina sua história dizendo: Deus vai visitar vocês. E isso é exatamente o que acontece no livro seguinte, Êxodo. Anos depois, quando Moisés conduz o povo para fora do Egito, ele leva consigo os ossos de José, mostrando que a fé de um homem pode atravessar 400 anos sem perder a validade. José não é lembrado apenas pelo cargo de governador. Ele é lembrado porque foi fiel, porque perdoou, porque confiou, porque permaneceu, porque acreditou na promessa até seu último suspiro. A vida de José nos ensina que a dor pode tentar te deformar, mas Deus pode te transformar. Que o propósito pode passar por poços e prisões, mas nunca morrer, que a fidelidade é mais forte que qualquer injustiça. Que o homem pensa ser o fim, Deus usa como começo, e que o plano de Deus não depende das circunstâncias, depende da sua palavra. Gênesis termina com uma verdade eterna. Quando Deus promete, Ele cumpre. E mesmo quando tudo parece perder o sentido, Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não leu. Declare com fé nos comentários agora: Deus permanece fiel até o fim, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que o propósito não morre. Ele espera o tempo certo. Inscreva-se no Bíblia Sagrada, Relatos para a próxima jornada. Começaremos a transição para o livro
do Êxodo, onde veremos o Deus que cumpre a promessa feita a José.